Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero muito que vocês estejam bem. E gente, hoje eu vim aqui fazer com vocês o devocionalzinho de Tiago 4, né? Vamos terminar Tiago, né? Tô ansiosa para terminar esse e começar o outro de Pedro. Então, gente, diz assim, ó, Tiago 4. Devemos resistir às paixões. Donde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que os vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastarem em vossos deleites. Então, até pra gente pedir as coisas a Deus, a gente tem que saber pedir, né, gente? Aí, o 4, ó. Adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Por que, gente, que eu acho que, né, o Senhor fala isso aqui nessa palavra, né? Porque no mundo há muito pecado, né, gente? No mundo há muito, né, as pessoas se envolvem com relações que não é para se envolver, né? Que não é da vontade de Deus. Que as pessoas, elas vão para um caminho errado, como o caminho das drogas, né? Às vezes um amigo influencia ela para o caminho errado. Então, por isso que o Senhor fala que o mundo, amigo do mundo, é inimigo de Deus. Porque no mundo tem muita... No mundo, você pode fazer o que você quiser, né? No mundo você tem muita liberdade. E você ser cristão, né? Não vou dizer nem religioso, né? Porque religião é uma coisa que... Tem gente que é muito... Tem gente que é muito religioso, né, gente? Mas não assim, não julgando, assim, mas é muito religioso, mas não conhece a palavra de Deus, não pratica muito a palavra de Deus. Então, eu acho que ser cristão é seguir os passos de Jesus, né? Seguir a Jesus, as coisas que ele fazia, as coisas que ele... Como ele se comportava, como ele procedia, né? Claro que a gente nunca vai conseguir, né? Ser como ele. Nós somos imitadores dele, né? A gente tenta imitar, né? Porque a gente quer... Eu vou falar por mim. Eu que sou, assim, muito apaixonada por ele, né? Então, os filmes, as coisas que eu leio em relação a ele, então, a gente quer imitar ele, né? Porque ele é um ser tão iluminado, né? Então, a gente quer imitar ele, A gente quer ser imitador dele. Então, pessoal, no mundo, você tem muita liberdade, né? Você pode fazer muitas coisas, né? Como por exemplo, essas coisas que eu citei aqui. O mundo é um leque de coisas que você pode fazer. Já no cristianismo, não. A palavra diz que a porta do céu, ela é estreita, né? Ela é estreita. Então, como ela é estreita, então é muito difícil passar por ela, né? É muito difícil, você vai ter que renunciar a muitas coisas, até a nós mesmos, a nossa carne, né? A nossa própria carne, a nossa língua, como falou ontem, né? A gente tem que renunciar a muitas coisas, né? Pra gente alcançar essa bênção, essa graça de um dia, quando a gente partir daqui, né? A gente ficar pertinho de Jesus, né? Pertinho de Deus. Quem não quer, né, gente? Ir pra glória, né? Pra ficar pertinho de Jesus, né? Ninguém quer ir pro inferno, né, gente? Então, por isso que fala que quem é amigo do mundo não é das pessoas, né, gente? Não é das pessoas. É o mundo, né? O mundo é cheio de coisas, né? Atrativas, digamos assim, né? Por isso que fala aqui.
Então fala, ó, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Não, é uma pergunta. Eu li errado, gente. Onde é que tá? Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? O Espírito que em nós habita tem ciúmes? Que Espírito que em nós habita, né, gente? Quando a gente tenta buscar a Deus, né? O Espírito Santo, né? Então, vou ler mais abaixo para ver se a gente entende, ó. Antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Por exemplo, Deus, né, gente, ele tá lá, né, ele tá lá no trono, né, ele tá lá, ele é seu pai, ele é nosso pai para poder nos ajudar no momento que a gente precisa, mas a gente tem que procurar ele, né, a gente tem que abrir a boca, a gente tem que procurar, a Bíblia não fala que bater a porta e abrir se vos-á, né, ela vai abrir se você bater na porta, né, ela não vai abrir sozinha. Então o Senhor nos quer, né? Mas a gente também tem que querer a Deus, né? Igual a mim, por exemplo, mesmo, quando eu tava no mundo, quando eu não era cristã, né? O Senhor tava lá, Jesus estava lá, ele tava lá para me abraçar. Mas eu nunca procurei, né? Eu nunca fui, então como que ele podia chegar a mim se eu nunca tinha me chegado a ele, né? Então, a partir do momento que eu procurei, né? Aí eu vi, né? Eu vi graça nele e, né, eu passei a conhecê-lo melhor, né? Como eu tô conhecendo, né? Graças a Deus, gente, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, sabe? Que a gente pode passar por lutas, né? Como vocês sempre me acompanham aqui no canal, eu sempre falo as coisas aqui pra vocês, né? Muitas coisas eu já passei, não comento aqui, né? Pra também não levar tristeza, né? Mas eu já passei por muita luta no cristianismo mesmo, né, na presença de Deus. Mas o Senhor, ele é a nossa graça, né? Ele nos conforta, né? Porque no mundo você sofre às vezes, mas quem te abraça, né? Eu não conhecia Jesus, eu não chegava a ele, eu não orava. Então eu tinha amigos, né, para conversar. Mas não é essa coisa, né, que a gente sente quando conversa com Deus, né, com Jesus. Não é a mesma coisa. Então, pessoal, onde é que eu tava, gente? Eu falo muito, né, gente? Antes da maior graça, portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O que o Senhor quer falar aqui nessa resistir ao diabo, gente, é quando você tá vendo que você tá prestes a fazer alguma coisa que você vai pecar, né? Que você vai pecar. Então você vigia, porque a palavra de Deus fala como, né? Vigiai e orai. Então, claro que se eu pecar, eu vou pedir perdão a Deus e ele vai me perdoar, né? Porque ele é Deus de amor, de misericórdia, mas é melhor eu não pecar, né? Então, é melhor eu vigiar, né? Vigiar e orar para que eu não venha cometer aquele erro. Claro que a gente é falho, gente. A gente é de carne e osso, todo mundo sempre, né, vai cometer um pecado e tudo. Mas a gente, quando vai se fortalecendo mais na fé, a gente vai vigiando mais, né? Tipo assim, onde eu já pequei, eu vou pecar de novo. Então, a gente vai se conhecendo, né? E vai evitando de cometer, né, esses pecados que a gente já cometeu. Então, resistir o diabo é isso, né, gente? Porque como que ele vai se aproximar se você não ficar em pecado? Então, ele não tem... Aí, pessoal, tive que pagar algumas coisas aqui pra continuar. Meu celular já tá enchendo de novo, meu Deus.
Aí, pessoal, vamos continuar aqui, né? Que eu falo muito, né? E tem que parar um pouco com isso, gente. Eu tento, assim, ler. Eu falei assim, meu Deus, eu tenho medo de pecar, assim, nas coisas que eu tô falando, né? Assim, nas minhas opiniões, porque a gente não pode acrescentar nada assim, né, gente? A palavra de Deus é uma coisa muito séria, né? Então, a gente não pode aumentar nem diminuir, nem... Há uma palavra aqui, em algum lugar, não sei onde, já ouvi falar que a gente não pode nem aumentar, nem diminuir, nem uma vírgula, gente. A gente pode mudar na palavra de Deus. Então, eu tenho muito medo de falar besteira, né? Mas as coisas que eu falo aqui, gente, é baseado assim em que eu já vivi, né? E o que eu já entendi da Bíblia. Então eu tento compartilhar com vocês para de repente tem coisas que a gente não consegue entender, né? Muito, como eu tô começando a entender mais agora, né? Lendo mais a Bíblia. Tendo mais frequência em ler a Bíblia. Então, por isso que eu tento falar assim essas coisas, né? Então vamos aqui a palavra, ó. E ele fugirá de vós, né? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Resistir é isso, né, gente? Você evitar de entrar em pecados, né? Principalmente se você já errou naquela coisa ali da sua vida, naquela área, né? Aquela coisa que você já cometeu. Então você pode vigiar, né? Não, vou vigiar, né? Porque a palavra de Deus fala. Muita gente fala, orai e vigiai, mas não é vigiai e orai, né, que fala, né? Então, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e ele, vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Gente, eu vou dar minha opinião, né? Porque eu já li aqui na Bíblia, acho que foi em Eclesiastes, que é melhor você ficar, às vezes, triste do que você ficar feliz. Por quê? Claro que a gente não quer ficar triste, né, gente? Mas quando você tá triste, você já se achega a Deus, né? Você procura Deus mais. É ou não é? Quando a gente tá com problema. A gente procura mais Deus, a gente procura falar mais com Deus. Procura mais orientação de Deus. Pergunta, Senhor, qual caminho eu devo seguir? E quando a gente tá alegre, não. Quando a gente tá alegre, a gente vai ali no automático, né? Ah, não tá acontecendo nada. Igual eu já contei aqui pra vocês, né, gente? Que antes não acontecia nada na minha vida. Então... eu não me achegava tanto a Deus, mas eu acho que é isso que quer dizer aqui, porque eu não sei se é Eclesiastes, em algum livro aqui que eu já li, eu acho que é Eclesiastes, que há mais como que eu vou como que eu vou me expressar? Há mais resultado num funeral do que numa festa. Por quê? Porque no funeral você reflete sobre a morte, você reflete sobre a salvação. Então, é por isso que a Bíblia fala que é preferível você estar no funeral, porque você está refletindo ali, né? Você está ouvindo o que o pastor está falando. Pessoal, o sermão do pastor, né? Que a gente ouve quando vai no funeral, né, gente? Do que você tá numa festa, porque lá você não vai ouvir essas coisas, né? Eu acho que é por isso que tá falando aqui, ó. Senti as vossas misérias e lamentai-vos e chorai, converteis o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Irmãos, não falei mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Vamos ver se tá gravando, gente. Há um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és? Que julgas a outrem.
né? Quem sou eu, né, gente, pra julgar alguém, né? Julgar meu irmão, julgar. Às vezes a gente fala alguma coisa, né? Alguma besteira e depois pede perdão a Deus, mas a palavra de Deus fala, né, pessoal? Que a gente não deve falar mal dos outros, né? Não deve fofocar, essas coisas. Aí aqui diz, ó, a afabilidade dos projetos humanos. Aí vamos ler o 13 agora e já tá terminando. Fala assim, ó. Eia agora vós que dizes, hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Olha o que o Senhor fala sobre isso. E lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Isso aqui é os planos que a gente faz, né, gente? Às vezes a gente faz um plano, mas Deus faz outro, né? Então, às vezes a gente fala assim, vou viajar e vou ficar um ano por lá. E olha o que fala. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida. O que é a minha vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Né, gente? Igual, às vezes você vê uma pessoa ali na sua frente, daqui a pouco a pessoa, né, acaba falecendo, né? Então, a vida é como um vapor, né? A palavra está falando, ó, a vida é como um vapor. E a gente não sabe de nada, né? Depois se desvanece em um lugar do que deviés dizer. Então, a gente deve dizer, se o Senhor quiser, né? Se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Então, pessoal, quantas coisas aqui nos ensina, né? O Senhor fala que Ele tem ciúme de nós, né? Tem ciúme de nós com o mundo, né? Eu já sabia disso, que o Senhor tem ciúme. E até ontem eu tava falando pra vocês, gente, quando a gente fala demais, então a gente afeta o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele sabe quando dá um sinal de alerta em você, que você peca e você fica se sentindo assim mal? Então é porque o Senhor, ele tá te freando, né? Ele tá tipo assim, é igual a ovelhinha perdida, né? O Senhor tá indo atrás de você, ele tá te sinalizando lá, ó, não vai por aí, né? Como eu citei, falar demais e magoar as pessoas, né? Aí a gente faz o quê? A gente fere o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não quer que a gente seja assim, né? Ele quer que a gente seja manso, que a gente, né... Jesus era o quê, gente? Jesus era manso, né? Já teve uma vez que eu lembro, né? Que eu vi um filme, também acho que já li na Bíblia, que ele entrou lá num comércio lá, tava fazendo comércio no templo dele, então ele quebrou tudo e falou muitas coisas, né? Ele ficou revoltado, mas ele era manso, ele tinha mansidão, então é por isso que ele também quer que a gente seja manso, né? Manso em espírito, né? Gente, né? Irai-vos e não pequeis, não tem essa palavra que fala irai-vos e não pequei? Então, você ficar com raiva, mas nem tudo você deve, né, ferir as pessoas porque você tá com raiva. Então, que o Espírito Santo, ele tem ciúme da gente, assim, gente, por a gente pecar, né? Ele fica chamando você de volta. Quando você peca, ele vai lá e fica te sinalizando, não tem? A gente não se sente mal quando a gente peca? Então, ele fica ali sinalizando pra você, ó, tô aqui, ó, volta, né? E a gente vai, pede perdão, o Senhor, com toda a misericórdia dele, todo amor, vai, recebe a gente de volta. Então, o Senhor, gente, ele tem o ciúme da gente. Por quê? Porque a gente é filho dele. Nossos pais, a gente que é pai e mãe, não tem ciúme de nossos filhos, né? O Senhor também. O Senhor tem ciúme da gente. E isso é muito bonito de saber. Tipo assim, não é aquele ciúme, né? Doentio, nada. Mas saber que ele tem ciúme, assim, não vá por esse caminho aí, não se envolve com isso, né? Ele fica ali guardando a gente com a mão dele, tipo assim, só em pensar que, sei lá, eu sou assim, só em pensar que o Senhor, ele tem ciúme de mim, né? O Espírito Santo tem ciúme de mim, então, sei lá, eu fico feliz, né? E ter um Deus tão bom, né, gente? Tão lindo, assim, na nossa vida, né? E que a gente não tem controle de nada, né, gente? Que a gente, às vezes, faz um plano, mas o Senhor que sabe todas as coisas, né? Então, a gente tem que sempre entregar, né, nossos caminhos nas mãos do Senhor, a nossa vida. Senhor, toma conta, Senhor, vai na minha frente.
me dá sabedoria, me dá direção, discernimento, né? Deixa tudo na mão dele, porque, como falou aqui, ó, na palavra, se Deus quiser, se ele não quiser. Então, por isso que a gente deve sempre dizer, né? Ah, eu vou se Deus quiser, né? Se Deus quiser. Porque se ele não quiser, gente, a gente não vai em lugar nenhum. Então, pessoal, esse foi o devocionalzinho de hoje, Tiago 4. O 5, gente, pra quem quiser assistir, podia fazer o 5 de novo, né, gente? Pra dar continuidade, né? Pra entender melhor, porque a gente tem que ler um livro pra entender o outro, né? Então, eu acho que eu vou fazer o 5. Ai, mas é porque eu tô ansiosa aqui pra ler Pedro, porque Pedro, você já sabe, né, gente? Então é isso, gente, ó. Beijo. Tudo de bom. Fiquem todos com Deus, né? Que o Senhor nos guarde, né? Que o Senhor nos dê direção na nossa vida. E é isso. Tchau. Beijão.